Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Rodrigo. Recebi um convite do professor César, que você já conhece aí, para poder passar um pouquinho aí para vocês. Na verdade, não é passar um conteúdo, né? É só trocar uma ideia mesmo com vocês aí a respeito de estrutura e dimensionamento de unidades para propagação. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo principalmente com espécies ornamentais. Então, hoje eu coordeno o laboratório de aquicultura ornamental e também ministro disciplinas relacionadas à construção de estruturas para a aquicultura. A gente trabalhar com piscicultura, com propagação, com nutrição de organismos aquáticos, cultivo de espécies alternativas, joia, mas a gente é pau para toda obra. Só a minha formação, gosto de falar que eu sou técnico em aquicultura, porque a minha primeira formação na área foi a que me despertou para buscar novos horizontes, me qualificar um pouco melhor, um pouco mais na área de aquicultura. E foi assim, o título, né, que abriu as portas mesmo para mim para a aquicultura. E então, eu gosto sempre de falar que eu sou técnico em agricultura. Claro, eu fiz depois a graduação, na qual eu conheci o professor César, no IFES Campos de Alegre, fiz o curso de tecnólogo em agricultura, e posteriormente, né, eu fiz o mestrado em agroecologia. Mas a base está lá no curso técnico em agricultura. Joia, pessoal? Eu espero poder colaborar com vocês aí no curso. Bom, esse nosso primeiro encontro vai ser para ter um termômetro, saber como é que tá as coisas aí. E aí, aos poucos, a gente vai adequando à medida que vocês forem passando a demanda aí para o César, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou sair aqui do cantinho da tela e a gente vai entrar no conteúdo aí. Pessoal, como introdução à nossa aula de hoje, eu vou passar para vocês o conteúdo programático que a gente vai ter. Então, dentro da parte de dimensionamento de estruturas e de construção das estruturas para a propagação ou para a aquicultura, é importante a gente saber as diferentes figuras geométricas que a gente pode encontrar nas estruturas, tá joia? Então é importante a gente saber calcular as áreas dessas figuras, pois todos os parâmetros que vêm depois, eles são baseados na lâmina de água que você tem, para poder fazer uma correção de pH, para você fazer um tratamento da água, para você dimensionar a quantidade de indivíduos dentro de uma determinada unidade produtiva, tá joia? Você precisa saber calcular a área. Então, esse vai ser um dos nossos primeiros conteúdos. Depois a gente vai ver as características e o que é necessário a gente pensar ao se pensar, né, ao planejar um layout de uma aquicultura, principalmente de uma unidade de propagação. Então, nós vamos ver aí características dos layouts que a gente vai encontrar por aí, para a gente estar ou adequando esse layout à necessidade do momento, ou se está começando do zero, a gente poder estar fazendo isso da forma mais correta possível, tentando errar o mínimo possível. Tá joia? Vamos também ver um pouco sobre pequenas barragens e a composição dessas barragens e também os taludes, aqueles taludes que compõem os nossos viveiros ou propriamente os taludes das barragens. Tá joia? Então, pessoal, dando início ao nosso primeiro conteúdo, nós basicamente, dentro das aquiculturas, nós vamos encontrar essas três figuras geométricas aí. Um retângulo ou um quadrado, que representaria aí viveiros, laboratórios, estufas, tá joia? Normalmente essas estruturas têm o formato retangular ou quadrado. Já para formato circular, nós vamos ter os tanques suspensos, que está na moda hoje em dia, né? Devido à sua facilidade e rapidez na implantação, esse tipo de tanque suspenso aqui
está muito na moda hoje em dia. Eles são muito práticos, muito versáteis de trabalhar e a implantação deles é muito rápida e o retorno e o custo-benefício deles é satisfatório. Também nós vamos encontrar tanques redes, tá joia? De formato circular. Dificilmente a gente vai encontrar um viveiro redondo. Quando você tem um viveiro redondo, normalmente é um lago para ornamentação, mas não para criação propriamente dita. Redondo a gente vai encontrar algum tanque-rede, principalmente tanque-rede de grande volume, tá joia? São redondos, e os tanques suspensos. E às vezes a gente vai se deparar com esse tipo de situação aqui. O viveiro, a estrutura, ela tem um formato irregular, porque na hora de se definir o layout da aquicultura, quis se aproveitar toda a extensão do terreno ali. E aí a figura que representa o viveiro, ela saiu como um polígono irregular. Ou seja, ele é uma figura irregular, é um polígono irregular. Como que a gente calcula a área dessas estruturas aí? Bom, pessoal, eu sei que está muito básico para quem já está mais avançado, porém, o público nosso ele é um pouco heterogêneo, né? Então a gente tem que falar essa parte aqui. Mas para quem já sabe, pode avançar aí ou colocar na velocidade 2, tá bom? Do YouTube, que aí você já avança essa parte aqui. Mas basicamente, pessoal, para calcular área de retângulo ou de quadrado, você multiplica lado vezes lado. Sempre, pessoal, a unidade de medida que tiver aqui na largura, ela tem que ser igual ao comprimento. Chama-se largura o menor lado do retângulo e comprimento o maior lado, tá joia? Então, suponhamos que isso seja um viveiro, a área desse viveiro em metros quadrados, por que metro quadrado? Porque é metro vezes metro, tem que ser sempre a mesma unidade de medida. Um viveiro de 30 metros de largura por 90 de comprimento, 3 vezes 9, 27, mais 2 zeros, 2.700 metros quadrados. É bem simples de calcular. A mesma fórmula se aplica para viveiro quadrado. Porém, é muito difícil você trabalhar com viveiros no formato quadrado, tá, pessoal? Por quê? Porque o percentual de cantos mortos em relação ao todo num viveiro quadrado, ele é muito maior do que em viveiros retangulares. E para evitar que esses cantos mortos tenham uma representatividade grande num viveiro ou num tanque de piscicultura, recomenda-se que o comprimento tenha de 3 a 5 vezes a largura. Tá bom? Então, esse comprimento aqui tem que ter de 3 a 5 vezes a largura. Isso diminui o percentual de cantos mortos. O que é canto morto? Bom, suponhamos que isso aqui seja um viveiro e que eu tenho aqui o abastecimento e aqui a drenagem. Bom, canto morto, percebam que a água ela tende a fazer esse fluxo aqui, ó, do abastecimento e sair aqui na drenagem. O que é o canto morto? O canto morto é esse canto aqui que recebe pouca troca de água. Isso em um sistema em que você não conta com o aerador. Sempre que você for utilizar aeradores dentro do seu sistema, opte por colocar os aeradores mais próximos aos cantos mortos para evitar, para promover uma movimentação da água ali e evitar os cantos mortos. Tanto é que quando a gente vai calcular uma área, normalmente a gente não despreza os cantos mortos, porque o animal ele migra aqui em todo o ambiente do viveiro, tá joia? Mas para evitar que esses cantos sejam uma porcentagem muito grande, que ele vá te trazer prejuízos, principalmente com relação à densidade de estocagem, ou seja, para ele não ter grande representatividade em relação ao todo, isso aqui, 3 a 5 vezes isso aqui, tá joia? E aí fica ok aí, dá para a gente trabalhar tranquilo. Na área de propagação, para propagação principalmente de peixes, de camarões, de água doce, é interessante que se opte por viveiros, tá joia? Porque o viveiro ele imita mais um ambiente natural.
quando comparado com um tanque. Na próxima aula a gente vai ver essas questões aí, diferença de tanque para viveiro, tá bom? Mas agora só para poder adiantar um pouquinho aí, para a gente não ficar tão preso aqui à área do retângulo. Já o círculo, pessoal, esses tanques aqui, depois a gente fala para que eles se aplicam mais dentro da parte de propagação, tá bom? Normalmente esses tanques aqui são utilizados para berçário de pós-larva de camarão, para contenção de matrizes, para fazer depuração, para fazer jejum hídrico em alevinos, tá joia? Então, devido à praticidade desses tanques aqui, eles normalmente são utilizados para essa questão aí, tá bom? Para o desenvolvimento de matriz, para condicionamento de matriz, o melhor é que elas sejam acondicionadas nos viveiros retangulares. Bom, como que calcula a área desses viveiros aqui, desses tanques aqui? Tá bom? Já estou dando uma dica aí para saber a diferença de tanque para viveiro. O pessoal que é da área já sabe, né? Bom, a área do círculo, ela é calculada por essa letrazinha aqui, chamada π, tá bom? E o π, ele sempre vai valer 3,14, tá bom? 3,14. A área do círculo, então, ela é calculada como π vezes o raio ao quadrado. O raio é a medida que se dá do centro do círculo até a sua borda. Também você pode pegar a metade do diâmetro. O diâmetro é a extensão total aqui do círculo. Mas para utilizar no cálculo da área, você utiliza essa formulazinha aqui, 3,14 vezes o raio ao quadrado. Sempre fazendo primeiro a potência. Tá? Então, primeiro você pega o raio, multiplica pelo raio novamente, raio ao quadrado, raio vezes raio, e aí depois multiplica pelo π. E aí não tem erro. Então, o raio, ele é... Aqui está errado, tá joia? Faltou o diâmetro dividido por 2, tá bom? O diâmetro, então, dividido por 2 é igual ao raio. E o π sempre vai ser 3,14, então suponhamos que o diâmetro seja 20 metros, o raio, então, vai ser 10. Então, é 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então, primeiro você faz a potência, 10 vezes 10, 100 vezes 3,14, 314 mil metros quadrados. Joia? Bem simplesinho. Já quando a gente tem essa situação aqui, que a gente tem um polígono irregular, acaba que muitos produtores adotam como se fosse um retângulo. Porém, não é a melhor forma de se fazer. Eles acabam arredondando isso aqui. Pega esse lado aqui, faz como sendo a largura, e pega uma das extensões aqui e faz como sendo o comprimento. Ou então faz uma média entre esse lado aqui com esse lado aqui, depois pega esse lado aqui, faz uma média com esse lado aqui, considera os dois como sendo largura e comprimento e faz a conta. De tudo não está errado, uma maneira que dá um resultado bem próximo do real. Mas a forma correta de se fazer isso é transformar esse polígono irregular aqui numa figura que a gente conhece. Normalmente a gente adota transformar essa figura irregular em triângulos. Tá? E o triângulo a gente sempre consegue calcular a área dele com uma certa facilidade, desde que a gente consiga medir a base do triângulo aqui, ó. Estou com essa parte de cima aqui formou um triângulo, e a gente consegue medir a altura desse triângulo. A altura do triângulo é sempre formando um ângulo de 90 graus aqui com a base. Então aqui eu vou ter dois triângulos aqui nesse polígono, então eu tenho a base, aqui, a base, e a altura do triângulo aqui. Guardem essa informação, base e altura. E aqui também eu tenho uma nova base, tá bom? Só que agora de cabeça para baixo, né? Uma nova base, e uma altura aqui. Então notem, pessoal, que sempre vai formar aqui, ó, o quê? Um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí eu consigo facilmente calcular a área do triângulo com essa formulazinha aqui. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? É como se você pegar dois triângulos desse aqui e juntar eles,
você consegue formar um quadrado, um retângulo. E aí, a área do retângulo não é lado vezes lado? Aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai ser um lado, esse aqui vai ser o outro lado, e aí só que porém dividido por 2. Seria se você pegar um quadrado e dividir ele por 2, você tem 2 triângulos, certo? Então, por isso que a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E aí, como exemplozinho aqui, a gente tem um número aqui hipotético, 40 metros de base vezes 10 de altura. Então, nós temos uma área que é 40 metros vezes 10 metros, dá 400 metros quadrados dividido por 2, tenho 200 metros quadrados de área. Ou, né, para adiantar o nosso caso, a gente pode também aí ir lá na sua Play Store aí do celular e baixar um programinha qualquer, tá bom? Eu peguei esse aqui, baixei no meu celular e testei ele. Ele é bem simples de utilizar, calculadora de área e volume, tá bom? E aí você consegue para todas as figuras geométricas, tanto para de qualquer forma, de qualquer formato, tá bom? Mas algumas figuras você faz o cálculo ali de cabeça, tranquilamente. Essa é a segunda página quando você entra no programinha. Então você seleciona aqui, ele calcula também volume, calcula área, te mostra as fórmulas, tá bom? E aqui deve ser falando do aplicativo. Bom, aí você seleciona aqui a área, seleciona a figura que você quer, né? Então tem círculo, quadrado, triângulo, uma elipse, né? Que é um círculo imperfeito, tem um trapézio, áreas cônicas aqui, ó, se você quer uma determinada seção de um círculo, tá bom? Retângulo, enfim. E aí, né, eu coloquei aqui, ó, selecionei o triângulo, coloquei a base dele como sendo 40, a altura como sendo 10, então tá aqui, ó, 200 metros quadrados. Importante sempre adotar a mesma unidade de medida daqui, é a mesma unidade de medida daqui. E aí, morre essa questão aí, acabou essa questão de cálculo de área, pessoal, tá? Então, tudo dentro da aquicultura, pessoal, os parâmetros de aquicultura, eles são baseados normalmente por área, tá bom? Por área. Por área de lâmina de água. Em alguns casos, em sistemas mais intensivos, como por exemplo tanques redes, adota-se o parâmetro volume. Tá? Você faz o cálculo de densidade de estocagem, de arraçoamento em função da biomassa, mas você faz o cálculo de reposição de água, evaporação, infiltração de água, vazão, tudo isso você faz com base na área de lâmina de água que você tem, tá joia? Então a área ela é o parâmetro inicial que você precisa o pontapé inicial para você planejar e pensar tanto as suas estruturas quanto os seus parâmetros que você vai adotar ali dentro do seu sistema. E normalmente, quando a gente trabalha área em viveiros ou tanques, aqueles tanques suspensos lá, normalmente a área ela vai ser igual ao volume. Por que isso? Os viveiros, eles vão ter, quando eles são bem dimensionados, eles vão ter de 1,20 m a 80 centímetros de altura, de variação, de altura de lâmina d'água. Isso dá uma média de 1 metro de profundidade ao longo da extensão dos tanques, dos viveiros. E aí, quando você faz a área e multiplica por 1, que é para se chegar por 1 metro de profundidade, que é para se chegar ao volume, ele vai dar igual a área. A área vai ser igual ao volume. Na maioria dos casos aí para viveiros. Isso vai fugir essa regra quando a gente trabalha em tanques de grande volume, principalmente tanques redes e sistemas mais intensivos, como não é o caso da aquicultura. Em alguns casos específicos, a gente vai ter tanques menores com profundidade menor que 1 metro,
tá joia? Por exemplo, alguns tanques de estocagem em laboratório, tanques de descanso, de depuração, caixas de armazenamento de alevino. Em alguns casos a gente tem tanques menores, porque é uma situação atípica ali, que é só para uma questão de facilitar o manejo ali diário, não dificultar o manejo diário ali. Então, você tem tanques mais rasos para facilitar a captura desses animais para o uso ali. No caso dos alevinos, é para expedição. No caso de matrizes, é para poder realizar algum tipo de procedimento, seja as etapas ali dos processos de reprodução artificial, a parte ali de toda aquela parte que o César, eu não estou querendo entrar em detalhes, né, porque é o conteúdo mais do César. Então, todas as etapas ali dos processos de reprodução são feitos ali em tanques que facilitam o manejo. Bom, entrando já nos layouts dos projetos aí aquícolas, eu vou tentar falar mais especificamente a parte de propagação. A gente tem o layout como sendo um desenho esquemático da sua estrutura, seja ela o campo, né, a parte aberta, podemos assim dizer, ou a parte fechada, aquela que fica dentro do laboratório ali, seria uma parte mais coberta, tá joia? Normalmente na parte externa a gente tem os viveiros e tanques ali de manutenção de matrizes, em alguns casos de acasalamento, a parte de alevinagem e larvicultura também, muitas das vezes é feita na parte externa, e a parte de crescimento e engorda também, normalmente é feita na área externa, deixando apenas para a área interna dos laboratórios a parte de propagação. Para muitas espécies, a larvicultura já se inicia dentro dos laboratórios também. A primeira parte de larvicultura ali se inicia dentro de laboratórios. Então, nós vamos ver os layouts, qual a importância deles, o que eles têm que ter, o que a gente tem que levar em consideração na hora de pensar o nosso layout para poder estar fazendo elaborando o nosso projeto aí e tocando em frente para ele dar mais certo possível, para a gente errar o menos possível. Claro que para determinadas realidades, esse layout ele, às vezes precisa ser adaptado às condições locais. Mas quando é necessário, quando é possível, a gente tem que tentar atender ao máximo esses critérios aqui, que são sempre a otimização. A otimização no sentido de facilitar, no sentido de otimizar mesmo o uso da terra, para poder aproveitar ao máximo o recurso ali que a gente tem disponível em prol da produção em si. Bom, então essa otimização ela vai ser de espaço e, consequentemente, de tempo, tá joia? Tempo, para a gente poder ganhar tempo ali dentro do nosso fluxo produtivo na propriedade. A questão do layout possibilitar uma acessibilidade tanto para a entrada, quanto para a saída e tanto para fluxo dentro da propriedade. Nesse sentido, facilitando o fluxo de produção e manejo, facilitar a barreira sanitária, aproveitamento do relevo em função do fluxo hídrico, vazio sanitário e pensar em expansão. Vamos tentar ver isso tudo aqui dentro de um desenho, aqui dentro de um layout simbólico aqui de uma possível aquicultura. Nós temos um arranjo em que a gente tem que pensar na dimensão dos tanques. Sempre a gente pensa no tamanho dos viveiros, tanques, em função da minha produção, tá? Em função da minha produção, e quem dita para mim a produção é o meu mercado. É interessante quando você pensar a sua aquicultura, você sempre pensa ela em módulos. O que são módulos? Módulo é aquilo que vai te dar o número de estruturas, de estruturas que vai te dar
um escalonamento da sua produção ao longo do ano ou ao longo do seu ano produtivo. A gente sabe que muitas das espécies elas não são produtivas o ano todo, né? Então, às vezes a gente tem que escalonar essa produção aí para poder tentar atender todos os meses do ano aí. No caso de algumas espécies, a gente tende a tentar desovar antes e deixar outras matrizes para poder desovar mais para o final. E isso estende-se um pouco mais o nosso período produtivo aí ao longo do ano aí. E algumas espécies elas vão produzir o ano todo. Tudo que a gente tem que fazer é a estrutura. Bom, o que é um módulo? Suponhamos que isso aqui seja um módulo produtivo que me garante uma produção aí ao longo do ano. Eu consigo escalonar minha produção aqui dentro aqui para atender o ano todo. Então isso aqui é um módulo. Só que a minha demanda de mercado, vamos supor que a minha demanda de mercado ela dobrou e eu não consigo mais dentro desse módulo aqui produzir. O que eu faço? Eu simplesmente dobro isso aqui. Se eu tenho espaço, isso aqui sendo um módulo, eu dobro. Eu coloco 2 módulos desse dentro de uma propriedade, tá bom? Isso facilita a gente, né, na hora de crescer. E não cresce assim, vou crescer um viveirinho aqui, eu vou crescer mais 2 menorzinhos aqui, porque é o que eu estou precisando. O ideal é a gente crescer sempre em módulos, tá? Isso facilita na hora também de se planejar toda a compra de insumos, a quantidade de material necessário, a mão de obra, facilita custo de produção, facilita tudo isso pensar em módulos. Quando não é possível, a gente vai crescendo da forma que a gente consegue, avançando e avançando. Vai crescendo devagarinho, à medida que a gente consegue. O importante é sempre você pensar no seu layout de forma que ele te possibilite isso aqui, que não fique muito confuso. Outros casos, a gente tem uma propriedade de formato irregular em que o layout ele aproveita toda a estrutura da propriedade. Daí a gente tem o quê? A gente tem tanques de formato irregular. Quando isso acontece, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque é mais difícil eu quantificar. Esse viveiro aqui em volume é diferente desse, em área, né, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, assim sucessivamente. Fica um pouco mais difícil a gente quantificar a nossa capacidade produtiva e a quantidade de indivíduos que a gente vai colocar dentro de uma determinada unidade. Quando é tudo igual, não importa em qual você vai colocar a quantidade de indivíduos que você conseguiu reproduzir, né? Mas nesse caso aqui, às vezes você vai precisar de 2 viveiros para colocar uma desova de um tambaqui, por exemplo, enquanto nesse caso aqui você precisaria de 1. Ou que você colocaria em 2 aqui, você colocaria apenas nesse aqui, certo? Isso fica um pouco mais difícil de se trabalhar, mas não é nenhum problema, dá para a gente conseguir fazer dessa forma. Quando acontece isso aqui, pessoal, quando acontece isso aqui, normalmente é interessante a gente deixar essas estruturas que ficaram com um formato muito irregular, muito complicado de se trabalhar. Olha só, isso aqui vai dar um canto morto muito grande, aqui no canto, aqui, ó, tá? A drenagem, se eu colocar o abastecimento aqui, como está simulando, e a drenagem nesse lugar aqui, esse canto todo aqui praticamente vai ser morto se eu não colocar um aerador aqui, não colocar alguma estrutura aqui para poder estar movimentando essa água. Então isso aqui, quando acontecer isso, a gente tenta deixar para vazio sanitário ou para uma estrutura de reservatório de água ou para tratamento de água residuária, tá bom? Então, mas precisando usar para estocar os animais, usa. Mas aí você sabe que você ou vai ter que fazer 2 drenagens aqui para dividir um pouco o fluxo da água de um lado para o outro, ou você vai ter que colocar aerador para poder evitar esse canto morto, tá bom? Mas vamos lá. Isso tudo que eu falei aqui em relação a espaço. Isso aqui foi uma otimização máxima do espaço que ele tem ali, tá bom? Mas quando a gente otimiza o espaço aqui, a gente tem que pensar que a gente pode um dia precisar crescer, tá? Quando a gente otimiza tempo. O que é otimizar tempo? Por exemplo, o colaborador que vai fazer o arraçoamento, num layout disposto nessas condições aqui, ele
simplesmente passando aqui pelo meio, ele consegue fazer o arraçoamento desse aqui, ele consegue fazer o arraçoamento desse aqui, ele consegue controlar a qualidade de água desse aqui. Então, simplesmente passando uma vez por tudo aqui, ele consegue fazer a fiscalização, o manejo, tudo que precisar ser feito em todos esses viveiros, passando só pelo meio aqui. Isso também otimiza material, porque ou você destina o abastecimento aqui para o meio e aí faz o abastecimento já para os dois viveiros, ou você coloca a drenagem aqui no meio e faz a drenagem já está, a mesma drenagem serve para todos os viveiros, tanto esses quanto esses. Isso é uma otimização de espaço e também de recursos, né? Então tentar fazer sempre dessa forma aqui, ó, otimizando os recursos. A acessibilidade é a questão de você conseguir trajetar por todos conseguir pelo menos ir com maquinário, trator, caminhão, carro, em todas as estruturas, chegar o mais próximo possível, tá? Então você tendo acesso por carro aqui, passando por cima do talude aqui, você otimiza, você ganha mais tempo e também facilita o trabalho, porque um caminhão de despesca, por exemplo, ele pode ir nesse viveiro aqui, um trator que faz o arraçoamento, ele consegue ir nos viveiros, tá bom? Simplesmente passando por aqui. Enquanto que se esses viveiros fossem coladinhos um no outro aqui, você teria que dar a volta para poder vir nesses aqui, e depois dar a volta para poder ir por lá, tá bom? Então tem que pensar nesse sentido aqui. Por um único acesso, você chegar em toda a sua estrutura, certo? Isso facilita bastante. Facilitar o fluxo de produção. Ou seja, você precisa sempre o seu ponto de venda, vamos supor que ele seja aqui, desse lado aqui. Então, é interessante você colocar os alevinos, os viveiros de estocar alevino, não lá no cantinho. É interessante você colocar eles mais próximos do seu ponto de venda. É interessante você colocar um laboratório, por exemplo, perto dos viveiros berçários, tá joia? Para esse fluxo aqui da produção ele ser mais facilitado dentro da propriedade. Da mesma forma, depósito de ração fica sempre mais fácil ali. Pensar no layout uma forma de facilitar a barreira sanitária. Se você vende alevino, né, você não coloca o seu laboratório lá dentro da propriedade, lá no final da propriedade. O cara entra de caminhão aqui para poder comprar o seu alevino lá dentro da propriedade. Aí depois ele sai da sua propriedade aqui, com o mesmo caminhão, ele vai e entra lá dentro da outra propriedade lá. O que ele está fazendo? Ele está levando uma doença que pode ter aqui, ou ir trazendo de lá para cá e colocando aqui dentro da sua propriedade. Então o que você tem que fazer? Ponto de venda, coloca fora da sua unidade produtiva. Fora. É dali para a rua. O caminhão não entra. Da mesma forma, o seu depósito de ração. É dali, o caminhão entrou, ele não vai lá na sua unidade produtiva. Ele entra no depósito e dali ele vai embora. Tá bom? Ele não entra na propriedade para facilitar a barreira sanitária. Então, aproveitamento do relevo em função do fluxo hídrico. O que é isso? É você colocar, por exemplo, um reservatório no local mais alto da propriedade. E você abastece os outros por gravidade. E a sua lagoa de tratamento ou de estabilização, seja lá qual o sistema que você vai adotar, lá embaixo, na parte mais baixa da propriedade. Ou seja, otimização você ganha com energia e aproveita o desnível do terreno para te ajudar. Não dá também para colocar o desnível do terreno contra você. Se um caminhão precisa chegar na sua propriedade, coloca no ponto mais fácil. Não coloca o depósito de ração lá dentro de um buraco que o caminhão vai agarrar lá dentro, não. Tá? Coloca no local de fácil acesso. Bom, então aproveita o relevo em função do fluxo hídrico. Armazenamento de água nas partes mais altas e tratamento de água nas partes mais baixas. Vazio sanitário. Sempre pensar dentro do seu layout que você vai sempre ter que ter 2 ou 3 unidades produtivas, tanque, viveiro, sempre sem nada, sem água. Por quê? Porque ela está parada para fazer uma sanitização, para limpeza, tá bom? Então, aqui a gente chama de vazio sanitário. Então, não pensa que uma unidade produtiva vai precisar de 10 viveiros. Se vai precisar de 10 viveiros, você tem que ter 12, tá bom? Se vai precisar de 10, tenha sempre aquele reservado para o vazio sanitário. E aquele para emergência. Quando você emergência, coloca onde? Faz o quê? Faz o quê? Não, então tem que ter aqueles lá de reserva, tá? O
Os tanques reserva servem para isso, ou para vazio sanitário ou para uma emergência. E a expansão. Não dá para expandir, tá, pessoal, para dentro dos viveiros de vazio sanitário. Tem que expandir, criar mais uma estrutura, fazer sempre mais uma estrutura. Está sempre crescendo. A ideia é essa, a gente crescer mesmo, né? E a gente precisa. E a gente tem potencial para isso, né? Só a gente fazer as coisas da melhor forma possível, mais profissional possível, a gente consegue crescer, se estabilizar, viver da aquicultura, tá? E produzir alimentos de qualidade aí para o nosso Brasil. Com relação ao layout de laboratório, o layout de laboratório ele tem que ser pensado para possibilitar ergonomia. Não dá para ficar abaixando lá no fundo de um tanque para poder ficar pegando uma matriz pesada, para pegar aquela matriz se debatendo, tá? Tem que ser uma coisa fácil. E isso tem que ser, além dessa ergonomia, tem que proporcionar agilidade no processo. Não dá para demorar pegando um peixe que está pronto para desovar. Tem que pegar, botou para desovar, tem que pegar, aplicou hormônio, tem que pegar e fazer. Os laboratórios têm que facilitar, tem que ser, tem que proporcionar essa agilidade, tá? Para isso a gente otimiza o espaço e o tempo, tá? O que é otimizar o espaço? Otimizar o espaço é onde passagem, tem que ter passagem de ida e passagem de volta, igual rua para carro. Você vai para um lado e volta para o outro, para os colaboradores não ficarem batendo cabeça dentro do laboratório. Então tem que ter espaço, não é para passar uma pessoa, é para passar duas, três, e sempre ter um fluxo de ida e um fluxo de volta, dentro do layout do laboratório. Os equipamentos têm que estar sempre bate-pronto, tem que estar sempre à disposição, sempre no lugar deles. Então, se precisa de pulsar, passaguar, como alguns dizem, para fazer desova dentro de um laboratório, o passaguá tem que estar ali, pendurado, o mais perto possível. Tá? Se precisa de rede, a rede tem que estar ali. Tá? Se precisa de um instrumento, ele tem que estar ali, bate pronto, precisou, pegou. Tá? E não pode estar guardado lá num cantinho, para você ir lá pegar, para depois... Tem que ter um local específico para guardar todos os equipamentos ali de forma segura para eles e que possibilite o seu pronto uso. E isso, sempre pensar também em segurança, segurança dos animais e segurança dos colaboradores, das pessoas. E também, da mesma forma que os viveiros, sempre pensar em expansão. Laboratório é um pouco mais complicado de expandir. Normalmente a gente tem que fazer um outro laboratório. Ou fazer um grande galpão e ter os módulos dentro desse galpão. Se eu tenho, por exemplo, 10 incubadoras, eu faço um galpão que caiba 50 incubadoras. Só que isso também é um pouco complicado, porque a alvenaria ela é cara. E a alvenaria sendo cara, a gente não pode se dar o luxo de fazer um galpão muito grande, sendo que eu não sei quando que eu vou crescer. Então, talvez, de repente, é interessante a gente crescer em módulos, sempre crescer em módulos. Faz um módulo pequeno, aumentou a produção, faz outro módulo. Tá joia? Bom, aqui nós temos um exemplo aqui de um layout de um laboratório aqui, de reprodução de peixes reofílicos. Então, a gente tem aqui as incubadoras verticais, né? Então, é interessante elas estarem dispostas assim, sempre em linha, tá? Com o acesso fácil aqui, ó, pelo meio, por elas aqui. Então, aqui você consegue ter um acesso. E aí você faz mão e contramão, por exemplo, para colaboradores. Mão e contramão, volta por aqui. Vai por aqui, volta por aqui. Isso facilita o fluxo dentro do laboratório. Isso aqui, pessoal, não dá dentro do laboratório. Tá? Isso aqui cancela, evita, não pode ter isso aqui. Escada, rampa, é muito complicado. Procure um local plano para fazer o laboratório. Então, o relevo, nesse caso aí, você tem que encontrar um lugar plano. Isso molha, isso você precisa, vamos supor que isso aqui seja os seus tanques de condicionamento de matriz, você precisa pegar essa matriz, fazer a extrusão dela. Então, você tem que subir a escada para depois colocar os ovos aqui dentro da incubadora. Então, não dá certo, a escada não se utiliza. Tanque redondo não aconselho também dentro de laboratório. Utilize pelo formato quadrado retangular. Por quê? É mais prático para poder fazer a captura, principalmente se for de peixe. Para camarão, tudo bem, pode-se utilizar os redondos. Por quê? Para camarão, a questão
A parte de higiene, limpeza e sanitização para o camarão é um pouco mais rigorosa. Esses tanques redondos eles são mais fáceis de limpar aqui porque não deixa quina, tá? Não tem quina para poder aderir bactérias, criar biofilme, tá joia? Mas são tanques pequenos, normalmente feitos com caixas d'água de até 1.000 litros. E aí é mais fácil. E as matrizes de camarão também são mais fáceis de serem capturadas com pulsar ou com passaguá. Agora, uma matriz de peixe, né? Ele nada muito rápido, é um pouco mais complicado de passar a rede e pegar dentro de tanque redondo. Então, opte por tanque quadrado quando vai se trabalhar com peixe dentro do laboratório. Sempre, pessoal, suspenso, não vai fazer enterrado, tá? Sempre optar por tanque suspenso e normalmente nos cantos dos laboratórios. Não coloca no meio, não, coloca nos cantos, porque para deixar o meio para o fluxo de pessoas. E nos cantos você coloca os tanques de acondicionamento de matrizes. Em outros cantos você pode colocar calhas para larvicultura e também bancada para equipamento e manuseio. Tá joia? Sempre pensar em um fluxo, não deixa só uma entrada no laboratório, pensa sempre que tem uma entrada por um lado e você consegue sair para o outro, isso vai facilitar em caso de saída de emergência e também facilita na questão de você não pegar a bactéria de um lado, pegar um parasita de um lugar e levar para o outro, ficar indo e vindo. Você entrou, fez o que tinha que fazer e saiu. Tá? Pensar também essa questão de uma área mais suja, coloca para colocar as matrizes em repouso quando elas vêm do campo, e aí dessa área mais suja, pensar num pé dilúvio, alguma coisa para passar para uma área onde você vai fazer uma larvicultura ou uma desova, porque quando essas espécies são jovens, elas são sensíveis, então a proliferação ali de bactérias, fungos, pode ser mais prejudicial para as formas jovens, tá joia? E aí, pessoal, a gente chega em barragens e taludes, tá? Entrando um pouquinho já aqui na parte de construção das estruturas. Bom, pessoal, primeira coisa, a gente não vai fazer barragem em rio. A gente não vai dimensionar barragem para colocar em rio. O que é essa barragem, então, que você está falando aí, professor? Essa barragem que eu estou falando, pessoal, é simplesmente aquele talude que vai ter na lateral do viveiro. Voltando aqui um pouquinho, é essa barragem aqui, ó, tá? É cavar e fazer a barragem entre um viveiro e outro, tá? A gente chama de talude. A gente pode até fazer uma barragem, mas é uma barragem não pensando em barrerar a água, em fechar a água. Aqui tinha um fluxo de água, tá? Tinha uma nascente aqui em cima, por exemplo. Aí essa nascente geral virava um córrego, né? Aqui dentro dessa microbacia aqui, isso virava um córrego. Aí eu venho aqui e fecho esse córrego porque eu quero essa água represada aqui. Isso não é da nossa alçada, tá, pessoal? Pode-se fazer? Pode-se fazer dentro da sua propriedade lá, com todos os respaldos legais possíveis. Para isso, você vai precisar de engenheiro, tá? Alguém que assine isso aí e que você consiga uma licença junto aos órgãos ambientais. Barragem que eu vou falar para vocês aqui é, por exemplo, aqui não tinha água. Não tem água, aqui não junta água, mas tem um acidente geográfico aqui no terreno que, poxa, dá bacana, dá certinho para fazer um reservatório de água. Aí o que eu faço? Eu faço uma barragem de terra aqui e eu desvio a água de um outro local por bomba ou também por gravidade e armazeno essa água aqui, tá joia? Aí sim eu posso trabalhar nessa questão aí. Não para barrerar corpo hídrico. Para barrerar corpo hídrico é um pouquinho mais complicado, tá joia? O que compõe essa barragem? O que compõe um talude de um viveiro? Basicamente, ele começa pela base. A parte de baixo dele aqui a gente chama de base. O topo é a crista. É a crista. A parte que fica em contato com a água normalmente é chamado de amontante. Então, amontante, a jusante. E essa parte aqui é o que a gente chama de inclinação, forma um ângulozinho aqui chamado de inclinação do talude. Essa inclinação aqui nós vamos aprender nas próximas aulas, que ela vai variar em função da constituição desse solo.
tá? Esse solo sendo mais arenoso, essa inclinação aqui, ela passa a ser bem maior. Bom, o ângulo que se forma aqui ele vai ser menor e o comprimento aqui vai ser maior, tá bom? Então, quanto mais arenoso, mais inclinado vou ter aqui, mais íngreme vai ser essa parte amontante aqui do meu talude. E a parte ajusante, ela não necessariamente vai variar tanto quanto a parte amontante, mas ela também vai variar, pois aqui também recebe esforços. Se o terreno for arenoso, por exemplo, até o vento provoca erosão. A chuva provoca erosão aqui, joia? Normalmente essa parte que fica em contato com a água aqui, ela não é impermeável, tá, pessoal? A barragem ela não pode ser impermeável, ela sempre é toda úmida aqui, e a água ela faz esse desenho aqui quando ela está infiltrando no talude. O que não pode acontecer é ela infiltrar reto aqui. Se ela infiltrar reto aqui, ela começa a lavar o talude. Para que isso não aconteça, a gente tem que dimensionar a minha crista aqui e a minha base aqui para eu ter uma inclinação maior ou menor aqui em função do solo, tá bom? O solo mais argiloso, ele tem uma melhor plasticidade e uma melhor elasticidade, que proporciona uma barragem mais segura, tá joia? É interessante que essa barragem seja feita com a terra, né, do próprio terreno ali, tá joia? Nesse caso aqui, ó, parece um latossolo aqui vermelho, né? Assim, ao meu ver, parece ser bem argiloso, então fazendo aqui a barragem. Essa crista aqui, a gente pensa ela no sentido de, pelo menos, no caso dos viveiros, passar com aquele talude principal, ou seja, onde fica a drenagem ou o abastecimento, essa crista aqui a gente pensa ela para ser maior a ponto de passar pelo menos um carro, um caminhão, tá? Para poder ela ser trafegável. Isso vai facilitar o trabalho ali dentro da propriedade. Certo, pessoal? Então a gente encerra. Na próxima aula a gente entra nos critérios de escolha de área para implantação de empreendimentos aquícolas para propagação e as particularidades das principais estruturas utilizadas. Tá bom? Muito obrigado, então. Até a próxima aula.